Transportador, você sabe se a sua comunicação é eficiente? Você obtém os resultados que você precisa com a sua comunicação? Aliás, você gosta da maneira que você se comunica? Muito bem, então hoje no canal Tudo sobre Logística vamos falar sobre comunicação e vamos fazer o segundo pressuposto da PNL, que é o significado da comunicação é a resposta que se obtém independente da intenção do comunicador. É o segundo pressuposto da PNL e também vamos emendar no terceiro pressuposto, que é impossível não se comunicar. Então, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, dê o seu like e acompanhe a gente, compartilhe esse conhecimento que é extremamente importante e vamos falar de comunicação. Aliás, né, no episódio anterior, nós falamos sobre o primeiro pressuposto da PNL, que é o mapa não é o território. E hoje nós estamos aqui novamente com a Vera Sescon. Obrigado, Vera, pela presença. Eu que agradeço, Jefferson. Prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Volte sempre. E, aliás, nós temos um compromisso aqui de seguir até os 10 pressupostos da PNL, certo? Certo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre 2 pressupostos, né? O pressuposto número 2, que é o significado da comunicação é a resposta que se obtém independente da intenção do comunicador e é impossível não se comunicar. No segundo pressuposto, está falando aqui, ó, o significado da comunicação é a resposta que se obtém independente da intenção do comunicador. Você pode explicar um pouco mais sobre esse pressuposto? Sim, posso explicar. Antes de explicar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder participar desse canal, de poder contribuir aí com as informações em relação à comunicação, em relação à PNL, poder facilitar, né, e gerar um excelente resultado com relação à comunicação para o nosso transportador, né? Bacana, muito bom. Bom, para quem ainda não conhece, a Vera Sescon é diretora de RH na Active Corp e também tem um extenso, um vasto currículo acadêmico e experiência profissional nessa área de RH, comunicação, trato com colaborador, né? Então tem bastante experiência aí que vai ajudar a gente. E nessa série de vídeos a gente está falando sobre programação neurolinguística, né? A gente explicou um pouquinho nos primeiros vídeos. E se você ainda não assistiu, é a oportunidade, volte lá no canal, assista os episódios anteriores, que vai dar embasamento para muita coisa que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, mas não faça isso agora, tá? Assiste esse vídeo, depois você volta lá nos outros vídeos e assiste, que é muito interessante, muito bacana você acompanhar. E porque a comunicação, ela é a alma do negócio, né? A alma da gente obter os resultados, né? Isso mesmo. E se você puder, Vera, agora, assim, explicar um pouquinho mais sobre esse segundo pressuposto, que é o significado da comunicação, é a resposta que se obtém independente da intenção do comunicador. Ok, Jefferson, vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar aí para esse público, né? Como é que funciona esse pressuposto. Ele dá um nó na cabeça da gente, né? Tem umas palavras rebuscadas. Você começa a ler, dá um nó ali na cabeça. E é isso. O que esse pressuposto quer, né? O que ele traz, né? Antes de falar desse pressuposto, é importante saber que isso é uma forma de se conduzir, é uma forma de se interpretar a comunicação e não necessariamente é uma verdade, né? As pessoas que estão ouvindo, que vão acompanhar esse vídeo, vão interpretar, vão ressignificar a forma com que elas veem a comunicação e através dessa explicação, né? Que é com relação a questão da responsabilidade de quem está se comunicando, né? Numa comunicação, muitas vezes a gente passa a informação, né? O emissor passa a informação e ele precisa entender da responsabilidade que ele tem quando ele está passando aquela informação.
Então, é sobre isso esse pressuposto. É sobre a gente assumir a responsabilidade sobre aquilo que a gente quer passar, sobre a intenção que a gente tem em relação a passar a informação para o outro. Então, não significa que eu falei, aquilo vai acontecer, né? Eu posso me comunicar e essa comunicação pode não ser efetiva. Exatamente. Essa comunicação, ela pode passar aí por várias interpretações, né? A princípio, porque a pessoa que está recebendo a informação, ela tem a experiência dela, né? Ela tem o modelo de mundo dela, que nós já falamos aqui, que é o mapa, né? Cada um tem o seu mapa, cada um identifica as coisas que estão no território baseado no seu mapa. Então, é o modelo de mundo de cada um. A mesma coisa acontece na forma da interpretação em relação à comunicação. Eu vou interpretar aquela informação que está chegando para mim através do meu mapa, através dos meus modelos mentais. Então, quando eu, como comunicador, você, transportador, gerente, coordenador, precisa dar uma orientação, precisa dar um treinamento, precisa se comunicar com o seu colaborador, com o seu cliente, né, com pessoas. E o que está falando nesse pressuposto é que você é responsável pela ação da outra pessoa. Se você não se comunicar direito, pode ser que você não obtenha os resultados que você espera. Isso mesmo. Se eu não conseguir, né, passar a informação de forma adequada, de forma que a outra pessoa interprete ela de acordo com a minha intenção, porque eu tenho uma intenção na comunicação. Ninguém fala nada por falar. Exatamente. Você tem quando você fala, Isso. tem uma intenção por trás. Eu tenho uma intenção por trás. Eu tenho uma intenção ou de solicitar alguma coisa, ou de orientar, né? De treinar. Aí, Contar uma história. Contar uma história. Agora, essa comunicação, ela será efetiva quando eu conseguir, de fato, que aquela pessoa ouvisse, entendesse aquilo que eu quis passar. Porque ela pode ouvir outra coisa ou entender outra coisa. Muito bom. E então, por exemplo, você está ouvindo a gente aqui, está assistindo o que nós estamos falando. Pode ser que a nossa intenção seja que você tenha mais conhecimento sobre técnicas de comunicação e muitas vezes você absorveu umas e outras não. Então, seria extremamente importante se você escrevesse aqui embaixo, colocasse seu comentário sobre perguntas ou então até análises sobre o que a gente falou. Se você conseguiu interpretar as coisas que nós estamos falando e você vai conseguir utilizar no dia a dia. Escreva aí, coloque aí a sua interpretação. Isso vai ser muito valioso para a gente. A gente melhora a nossa comunicação nos próximos episódios, é isso? Isso mesmo. Então, como nós falamos até aqui, a comunicação, quem está comunicando, o emissor, ele tem uma intenção com aquela comunicação. Ele quer passar uma informação. E essa informação e essa comunicação, ela só é efetiva, Jefferson, se a pessoa de fato entendeu, se a pessoa de fato realizou aquilo conforme a minha intenção. Caso contrário, ela não foi uma comunicação efetiva. E aí, qual que é o que precisa acontecer nessa interação? O que é importante acontecer? Que a pessoa que está emitindo, que está passando a informação, ela observe, ela tenha consciência, ela perceba que o outro não entendeu. Porque aí sim ela consegue fazer uma mudança na forma de comunicar, trabalhar melhor a comunicação dela, entender por que o outro não interpretou, não entendeu da forma com que foi passada a informação. O comunicador, ele vai falar, ele vai se expressar e também tem que prestar atenção em como a pessoa está absorvendo aquilo para que ele obtenha o resultado que ele precisa. Exatamente. Porque a outra pessoa fala, ela demonstra, ela diz, né, se ela entendeu ou não, muitas vezes sem falar. Se você observar direitinho, você vai perceber. Ou, muitas vezes, falando, né? O emissor pode perguntar. Né? Se ele perceber algum gap ali, alguma situação diferente, ele pode perguntar. Né? Ele pode
inclusive, parafrasear o que ele falou, né? Procurar identificar ali se, de fato, a informação ela chegou de forma adequada. Você falou uma palavra bem diferente aí do que as pessoas estão acostumadas, né? Que é parafrasear. Você pode explicar um pouquinho o que é parafrasear? Posso sim. Parafrasear, Jefferson, é eu falar tudo que eu... Por exemplo, eu interpretar junto com aquela pessoa que está ali, falar para ela se ela entendeu de fato aquilo que eu acabei de informar. Eu repito novamente, né? Eu falo novamente o que eu acabei de passar e pergunto: foi isso que você entendeu? Como você entendeu? E aí Ou pedir para que a pessoa fale exatamente o que você falou e o que ela entendeu. Parafrasear, repetir a frase. Então, a pessoa explicou e aí explica que eu te expliquei. Aí ela parafraseia, ela fala exatamente o que ela entendeu. Olha, você tem que pegar a caixa, carregar desse jeito, colocar nesse pallet desse jeito. Então, ela vai parafrasear. Então, isso é o significado dessa palavra nova. E é muito interessante a gente observar isso na prática do transportador. Então, assim, o mundo da teoria, a gente vai fica muito abstrato, né? Principalmente para os nossos assinantes aqui do canal, que às vezes a informação fica abstrata, a gente percebeu isso em vídeos anteriores. E o que a gente queria colocar um pouco de prática. Então, por exemplo, eu sou o coordenador lá da expedição, tem ali o ajudante que ele precisa transportar aquele volume, aquela caixa, né? Então eu falo: olha, tome cuidado com essa caixa. Ela é sensível. O que pode acontecer? Como é que você interpretaria esse, né, do lado do ajudante, né? O que ele poderia fazer ali? Eu falar para ele: olha, toma cuidado com essa caixa, ela é sensível. No meu ponto de vista, eu expliquei o que tinha que ser feito ali. Olha, toma cuidado. Como é que pode ser a interpretação do ajudante? Vai depender muito do que ele conhece, né? Das experiências que ele tem. Imagine você que foi passado para ele: tome cuidado com essa caixa, é sensível. Tá, mas está generalizado ainda. Vamos especificar um pouquinho mais. O que é sensível, né? O que tem de sensível dentro dessa caixa? E aí sim eu vou estar passando uma informação completa para ele, né? Caso ele não saiba o que é sensível, porque ele pode até saber o que é sensível baseado na forma que ele interpreta a palavra sensível. Só que para o outro, sensível pode ser que tenha um produto ali que pode quebrar muito facilmente, ou um produto que pode derramar, né? Então, precisa ser especificado. Então, você está falando do sensível, né? E os cuidados? Que tipo de cuidado? Que tipo de cuidados? Exatamente. Que cuidados eu preciso ter para levar essa carga sensível? Quais são os cuidados? Ele está treinado para esses cuidados? Eu fui falar para ele: olha, você toma cuidado com essa caixa. Foi essa a minha comunicação. Né? E aí pode haver muitas interpretações. Sim, muitas interpretações. Inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes de começar o nosso podcast que uma mesma informação eu posso ter várias interpretações de acordo com cada pessoa. Então, a intenção de quem está ali falando é única, né? Eu tenho uma intenção. Agora, de quem está recebendo a informação, eu posso interpretar de várias maneiras. Eu posso até não estar prestando atenção. Voltando um pouquinho no parafrasear, quando eu peço para a pessoa parafrasear, eu também percebo se ela está prestando atenção naquilo que eu falei. A responsabilidade da comunicação é sim do emissor. Agora, é muito importante essa corresponsabilidade também. Tem quem é o receptor da comunicação, ele muitas vezes a gente está falando aqui, né? Parece
muito abstrato, mas vocês colocam no lugar ali do coordenador da expedição e o ajudante ali que carrega as caixas ou o motorista, né? E você precisa se comunicar para que a entrega seja feita, né, da maneira segura, rápida, né, efetiva, e precisa ser claro. Agora, o que você falou é super bacana, pelo seguinte, você tem ali motoristas que têm experiências e motorista que não tem experiência. Para um motorista que tem experiência naquele tipo de carga, naquele tipo de produto, se você falar assim, olha, toma cuidado com essa caixa, ele já vai saber exatamente quais são os cuidados que precisam ser tomados. Exatamente. Agora, numa dinâmica do dia a dia, Jefferson, olha como é que funcionam as coisas. Já está tudo muito óbvio para quem está ali comunicando. Ele faz aquilo todos os dias, ele fala todos os dias. Então, no mapa daquela pessoa que está comunicando, ele já entende que o outro já deva saber ou já sabe quais os cuidados. Vai virando um hábito, uma rotina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, para que a nossa comunicação ela atenda realmente a nossa intenção. Olha só, são várias nuances aí, são várias coisas que acontecem para que a gente consiga ter uma comunicação adequada. E muitas vezes a pessoa não sabe por que deu errado. O comunicador, né, lá, o encarregado, foi lá, pediu para o ajudante. Poxa, mas eu falei exatamente o que eu queria e não deu certo. O que acontece na maioria das vezes é que quem emite a informação acaba ficando irritado. Exatamente. Poxa, como que o outro não entendeu? Mas eu falei exatamente o que era para fazer. Eu expliquei. E deve, de fato, ter explicado. O que acontece é que eu tenho que me colocar no lugar do outro e saber o que, de fato, essa pessoa tem ali de experiência, como eu já citei, né? O que ela tem de bagagem para entender o que eu estou falando. E se está prestando atenção, né? E também se está prestando Poxa, atenção. aquela pessoa vive no mundo da lua, já ouviu falar essa frase? Está presente, né? Eu estou presente naquela comunicação, né? Eu realmente estou ali. O que acontece, aproveitando esse gancho, isso acontece muito, né, nas interações. Essa questão da gente estar com atenção, né? Uma atenção mais seletiva, uma escuta mais ativa. Né? Normalmente a gente está ali numa interação, numa comunicação, e você já está pensando no outro problema, você já está pensando no que você tem que resolver lá na frente. E acabou deixando algumas informações importantes passarem, né? Exatamente. Eu sei que existem técnicas, né, para manter a atenção do receptor, né, do colaborador que você está conversando. Tem algumas técnicas aí que são utilizadas na PNL. Você pode explicar um pouquinho? Com relação à atenção, uma das técnicas da PNL, Jefferson, que a gente utiliza muito é a escutativa. Né? Você tem uma escuta bem ali. Quando fala escutativa, é uma escuta de mais atenção, é uma escuta de empatia, de estar realmente presente. Essa aí é uma técnica para que você obtenha o feedback, né? Você presta atenção no que a pessoa está interpretando, como ela está agindo ali, para saber se ela está entendendo o que você está falando, né? E existem 3 técnicas que você vai falar de formas diferentes para que a pessoa entenda ali os pilares da comunicação. Ah, tá. Então aí nós vamos para outro tipo de técnica. Aí são técnicas mais utilizadas mesmo na comunicação verbal, mais focada e que também tem a ver com a PNL, sim, porque a PNL também fala da comunicação verbal no sentido da gente ficar atento à forma com que a gente se comunica, né? Porque não é simplesmente dizer as palavras, mas o como nós falamos essas palavras. E, de fato, existem alguns pilares, sim, aí que contribuem, né, tecnicamente, para essa questão da comunicação verbal. Nós vamos falar aqui de volume, né? Volume de voz, de velocidade, de entonação.
Então, esses são os pilares aí que vão contribuir para uma comunicação verbal mais efetiva, vão contribuir para que eu tenha mais atenção aí da pessoa que está recebendo, né, do receptor, do interlocutor, que eu tenha mais atenção dele para a comunicação que eu estou passando, para a informação que eu estou passando. Então, você falou, velocidade... Como é que é? Velocidade, até não falei nessa ordem, mas é velocidade, volume e entonação de voz. São técnicas, né, que a gente pode treinar para melhorar a nossa comunicação. E aí, com isso, você retém mais a atenção para que a pessoa não fique lá no mundo da lua. Sim, é uma forma de reter mais atenção, porque numa interação, numa comunicação, primeiro, a questão da velocidade, né? Vamos trazer essa questão da velocidade da voz, né? Eu posso falar muito rápido, eu posso falar muito devagar, né? E isso depende muito do contexto que eu estou. Então, se eu estou num contexto que é mais formal, que eu estou passando uma informação mais técnica, que eu estou ensinando alguém, eu vou ter atenção, vou me preocupar em falar mais pausadamente. Né? Agora, se eu estou numa interação mais informal, né, ou até num barzinho, ou até numa coisa mais descontraída, não tem problema nenhum eu falar mais de forma mais rápida. Isso é um exemplo. Agora, tem mais, né? Não é só isso. Se a gente pegar essa técnica e verificar como funciona na PNL, em relação a rapport, né? Que existe uma técnica que se ensina para a gente ter mais rapport, a gente acompanhar, né? Se nós pudermos acompanhar o tom de voz, a velocidade, isso deixa a gente numa proximidade maior com a outra pessoa. Se conecta melhor. Conecto melhor. Então, a maneira que você fala, velocidade, entonação e qual que era a outra? Velocidade, entonação? Velocidade, volume e entonação. Se você usar essas ferramentas, você pode aproximar a pessoa do outro lado ou afastar. Também. Também. Olha, com relação as nossas interações profissionais ou mesmo relacionamentos, principalmente com o cliente, né? Principalmente em vendas ou no atendimento ao cliente, quando você precisa atender um cliente que ele fala muito rápido ou que ele fala muito devagar, aí a gente vai procurar encontrar um meio termo, né? Na PNL a gente fala da técnica de rapport por isso, porque a gente vai procurar acompanhar. Como que a gente acompanha, né? Para que eu consiga acompanhar uma pessoa que fala muito devagar, sendo que eu falo mais rápido, eu tenho que usar algumas técnicas, ou o contrário. Então, isso a gente pode fazer através de treinar leituras mais rápidas, mais devagar, até que eu consiga chegar ali no meio termo. Agora, existem interações em que a gente consegue conversar com pessoas que falam mais devagar e eu também falo devagar. Ou pessoas que falam mais rápido e eu também falo mais rápido. Muitas vezes as pessoas fazem isso sem nem prestar atenção, né? Acontece. Você começa a falar mais rápido porque a outra pessoa está falando mais rápido e assim por diante. Agora, se você dominar isso, souber que isso existe, você pode ser mais efetivo na comunicação. Sim, facilita muito a comunicação. E você citou aí, às vezes a pessoa nem sabe, mas ela faz isso sim, é igual sotaque. Você conversa com um carioca, daqui a pouco você está falando como um carioca. Né? Você nem percebe, você já entra, né? Isso é rapport, isso é você tá ali e de repente você está falando igual a pessoa, parecido com a pessoa. Quando eu vejo, já entrei ali naquela forma, né, da pessoa se comunicar. Isso tem tudo a ver com o resultado que você vai obter daquela comunicação. Sim. O que você espera daquela pessoa. Você vai falar alguma coisa, você espera alguma coisa dela. Alguma coisa. Ou que ela vai aprender alguma coisa, ou que ela vai executar como você pediu, ou até mesmo uma simples interação. Sim. E aí, no meu verbal, eu vou procurar utilizar as técnicas de forma que alcance a minha intenção, né? Que é o que você acabou de falar. Eu tenho uma intenção. Então, a gente vai utilizar o quê? As habilidades, as técnicas que a gente tem para conseguir realmente
a intenção da nossa comunicação. Nós não somos responsáveis, então a gente vai encontrando os caminhos para alcançar essa comunicação efetiva. Excelente. E ali, na interação, né, você comentou, é importante ter a escutativa para que você tenha o feedback ali da pessoa, e aí você pode utilizar algumas dessas técnicas. Você pode dar alguns exemplos disso? Jefferson, antes de eu dar exemplos, eu gostaria de só concluir, né? Porque a gente falou de velocidade, né? Na questão da comunicação, aí a gente tem a questão do volume, né? Se eu tenho um tom de voz mais alto, mais baixo, isso também influencia bastante. Se eu tenho uma entonação, como que é a minha entonação, né, na minha comunicação, isso também contribui muito ali para a comunicação verbal, né, para que eu tenha uma conexão maior. Né? Porque a comunicação, além das palavras, é como a gente fala, né, como são... como eu passo essas palavras, como eu passo a mensagem para o meu interlocutor. Então, pensando em volume, né? Quando eu aumento, quando eu abaixo a minha voz, eu quero dar ênfase a alguma coisa. Se eu estou dando ênfase, eu estou chamando a atenção. Né? Igual o negrito, quando a gente escreve alguma coisa que a gente quer chamar a atenção para aquela palavra, a gente coloca o negrito. Né? Então, prestar atenção nesses pilares, né? E aí a gente falou de velocidade, volume e entonação. Nossa, a entonação é fantástico. Imagine você, uma pessoa ficar falando ali o tempo todo, né? Da mesma forma. Já ouviu falar em monotom? Em que você... Aquela voz de suco de maracujá que o pessoal falava na escola. Quando eu estava na escola, né? Esse aí eu não sei. O professor, assim, depois do almoço, né? Era adolescente, o professor, depois do almoço, falava assim, olha... Começava a contar, né? Falar sobre história, aula de história. Ia naquele tom... A gente dormia. Porque era aquela voz de suco de maracujá, né? Depois do almoço. O pessoal falava isso. Né? Olha, como eu sou mais moderna que o Jefferson, como eu sou uma pessoa mais assim antenada, eu vou falar do GPS. Né? Eu estou mais tecnológica. Brincadeirinha. Então, a voz do GPS, né? É aquela voz, né? Monotom, vira à direita, vira à esquerda. Né? Então, é uma inflexão neutra. É algo assim que não faz conexão, não gera emoção. Então, olha só a importância da entonação da voz. Então, nós temos aí os 3 pilares. Depois, eu peço para você perguntar novamente, mas eu queria explicar melhor, né, a questão dos pilares, que é a velocidade, o volume, a entonação, o quanto é importante para que a gente consiga se conectar com a pessoa que nós estamos conversando, para a gente ter a atenção dela, né? Para a gente conseguir aí uma comunicação mais eficiente, que a gente consiga aí realmente o nosso resultado. Bacana, que quem está se comunicando, se ele souber utilizar, se ele tiver a consciência, por isso que lá no começo do podcast a gente falou assim, poxa, você gosta da maneira que você fala? E muita gente nem presta atenção em como fala, né? Ela simplesmente fala da maneira que sempre falou. Por quê? Porque isso não é dado na escola. Né? A gente não aprende isso em qualquer lugar, né? Não aprende isso em casa. Poxa, são técnicas que poderiam ser ensinadas na escola de maneira de se comunicar diferente, né? E isso você pode fazer teste aí na sua empresa. A gente estava comentando aqui antes do podcast, né? Se você cochichar perto de alguém, qual que vai ser a reação da outra pessoa ou das pessoas que estão ao entorno, né? O que acontece geralmente quando você vai lá e faz... E aí, você viu? E fala bem devagarinho, bem pausado, bem baixinho. Fica um silêncio total. Isso. É o resultado do que a gente esperava. Então, se você souber utilizar essas técnicas, você tem vários resultados diferentes. Exatamente. E assim, concluindo o que você falou, né, com relação a gente ter um autoconhecimento, né,
ter consciência mesmo da nossa voz, da nossa fala, como a gente emite o som, né? Como que isso soa. Até porque eu estou ouvindo aqui a minha fala, mas eu não estou escutando ela realmente como você escuta. Como o Felipe, Letícia, a Érica, que estão aqui, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui, escutam. É diferente o som como sai aqui. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho consciência de como é a minha voz, isso ajuda muito a gente perceber o que nós temos que melhorar, né? E até é bem bacana, é bem assim, legal a gente começar a gravar, né, a nossa voz, começar a ouvir a nossa voz e verificar o que a gente precisa trabalhar ali, que pilar a gente precisa dar mais atenção ali, né? Volume, entonação, né? Velocidade. Então, eu só consigo fazer isso se eu, de fato, ter esse autoconhecimento. E são técnicas, a gente pode estar gravando, né? E a nossa voz, e ouvindo, e prestando atenção no que a gente pode melhorar. Você grava no próprio celular ali? Sim, grava no próprio celular, ouve, procura ouvir mais a sua voz. Normalmente, nós não fazemos isso. Né? É algo assim, parar para escutar a sua voz, escutar como é que é a minha entonação. Nós acabamos não fazendo isso, né, no nosso dia a dia. E são técnicas. Eu quero me comunicar. A nossa voz, nós utilizamos ela o tempo todo. Né? Seja aqui dentro da Active, seja aí na transportadora, você está utilizando a sua voz. Como eu uso essa voz? Ela é muito importante para o nosso trabalho. Então, quando você, transportador, está lá frente a frente com o seu cliente, vendendo um serviço, aumentando aí o seu faturamento, é extremamente importante você utilizar a sua voz, o seu meio de comunicação, para atingir os objetivos. Você está vendendo alguma coisa, você quer que ele compre de você o serviço, o projeto, enfim. E utilizando algumas técnicas, você consegue aproximar mais a pessoa do outro lado para que ele faça o que você quer que ele faça. Compre o seu serviço, contrate a sua transportadora e por outro lado, o cliente também ele faz a mesma coisa, né? Sim, você está... Ele utiliza a voz dele também para conduzir. E essa comunicação, essa interação que vai gerando conexão, vai gerando credibilidade, vai gerando uma proximidade muito maior. Então, é importante analisarmos as nossas comunicações, né, em termos de até figuras de linguagem, até as palavras que a gente fala, isso, com quem nós estamos falando, né? Os vícios que a gente tem de linguagem, né? Os sotaques, né? As gírias, tudo isso é muito importante a gente observar. E é possível mudar a maneira de se falar? É possível a gente mudar, sim, com cuidado, né? A gente tem que manter a nossa naturalidade. Nós temos que saber que nós conversamos desta forma, nós agimos assim. Tem que ter naturalidade. Caso contrário, se você não for natural, você também não consegue incluir essas técnicas de uma forma mais natural mesmo. Né? Usando a palavra novamente. Vai sair, parece que não é você. Isso, parece que não sou eu. Então, você tem que manter a sua essência ali, né? A forma como eu falo, como eu gosto de me expressar. E aí, unir, né, essas técnicas de forma favorável à sua maneira de comunicar. Eu me comunico com o meu cliente, me comunico com o meu colaborador e identifico os resultados. Com base nisso, você faz mudanças, né? Agora, assim, como é que a gente sabe, né? Como é que as pessoas fazem para melhorar a comunicação? Existe treinamento? Isso acontece frequentemente? Sim, existem muitas formas de se treinar, né? A nossa oratória, né? As nossas, igual que eu acabei de falar, né? Que são técnicas com relação aos pilares da comunicação verbal, né? Que a gente ainda
está aí entrando na comunicação também não verbal, porque ela acontece o tempo todo. Existe, sim, técnicas. A gente pode, como eu falei agora há pouco, gravar, você pode procurar ler, né? Ler rápido, ler devagar. Você pode se ver no espelho, né? Falando, né? Fico na frente do espelho e observo como é que eu falo, como é que é o meu tom de voz. Então, tem muitas técnicas que a gente pode ir utilizando aí para ser... para facilitar, né, a nossa comunicação. E esse negócio aí é dom da pessoa? Não, a pessoa nasceu para se comunicar, a pessoa nasceu para falar, ela sabe falar bem. Isso é um dom ou pode ser desenvolvido? Então, olha, essa pergunta é ótima. O que acontece? Desde pequenininho, de bebê, né, a gente já nasce ali com algumas programações. Você pode... inconscientes, né? Você pode perceber que um bebê, ele já sorri. Ele não sorri? Sorri. E ele demonstra aquilo com uma naturalidade, né? Um instinto, aquela coisa assim de já estar ali no bercinho e estar sorrindo. Às vezes está sonhando e está sorrindo. Isso é uma coisa que já vem naturalmente, né? Já está ali programado, isso já acontece. Ou culturalmente. Se nós pararmos para pensar a respeito de famílias italianas. Aliás, você é de família italiana, né, Jefferson? Sou de família italiana. E como é que o italiano faz? Fala com as mãos, fala alto, faz aquela bagunça. Exatamente. Então, olha só, tem coisas que já tem ali, que já vem de uma certa naturalidade, tem coisas que vêm da experiência, né, da familiar, da cultura, né? O italiano, ele fala muito com as mãos, ele se movimenta bastante. Então, ele já vai aprendendo isso ao longo da vida. Né? Agora, nós podemos treinar novas habilidades, sim, né? E aí melhorar essa comunicação, que é o que você acabou de me perguntar. Mas isso é só coisa para jornalista ou todo mundo pode fazer isso? Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode se comunicar melhor, né? Todos nós podemos melhorar a nossa comunicação. Tem pessoas que você conhece que fazem cursos assim, não? Pessoas que eu conheço que fazem curso? Muitos. Se a gente parar para pensar que tem muitas pessoas famosas que identificaram, né? Aí a gente vai falar um pouco de comunicação não verbal, né? Que é impossível não se comunicar. A gente vai entrar aí já numa outra linha. Tá. Existe a comunicação verbal, né? Que aí a gente está falando do segundo pressuposto. Né? Vou até ler aqui novamente para não sair do script. Isso, já. O significado da comunicação é a resposta que se obtém independente da intenção do comunicador. Né? A resposta que você vai obter ali daquela pessoa é o resultado da comunicação. Isso, nós estamos falando da verbal. Isso, que aí eu falei dos pilares, né? Da importância do nosso tom de voz e tudo mais. E outro pressuposto é impossível não se comunicar. Exatamente. É impossível não... Eu vou ficar aqui calado, parado, sem falar nada. Eu estou me comunicando? Sim. Mesmo sem falar, você está se comunicando. Né? Nós informamos o tempo todo o que a gente quer passar para o outro. Mesmo quieto, mesmo em silêncio, nós estamos nos comunicando. Nós nos comunicamos em pensamento. Né? E quando a gente se comunica em pensamento, a gente passa, né, através do nosso não verbal algumas informações. Né? Então, quando eu falei, voltando um pouquinho do bebê, né, que já nasce lá ali com algumas expressões, né, faciais, essa questão do sorriso, e da família italiana que fala com gestos, é isso, é o nosso não verbal, é a nossa linguagem corporal. Linguagem, o corpo tem uma linguagem. Exatamente. Essa linguagem, ela é universal?
Tanto faz se é aqui no Brasil, se é na Argentina, se é nos Estados Unidos, é muito parecido. Sim, a linguagem corporal ela é universal pelo fato de ser algo assim muito inconsciente, né? A gente acaba fazendo. Agora, lógico que determinadas culturas, como a gente falou do italiano, ele tem ali uma forma de se expressar, né? Falando mais com as mãos, diferente do japonês, né? Que é mais contido. Então, tem a questão da cultura, sim, e tem a questão de posturas, de linguagem, de expressões faciais que são universais. Tem, sim. E aí, nessa questão da comunicação não verbal, né, o que está envolvido em tudo isso? Né? O que está envolvido na comunicação não verbal? Através da nossa linguagem corporal, muitas vezes a gente quer dar informações, a gente passa informações para o nosso interlocutor ou para a pessoa que está em volta, enfim, a gente acaba passando uma comunicação. E como isso ocorre? Isso ocorre através da nossa postura, né? Como a gente fica mesmo, né? Como que está a minha postura? Né? Se eu estou numa posição ereta, né? Eu estou passando uma mensagem ali a respeito da minha postura, eu estou passando uma mensagem a respeito das minhas expressões faciais, do meu contato visual, né? Do meu ombro. Né? Muitas vezes a gente pode estar com o ombro mais caído, o ombro mais levantado. Então, são posturas, né, que a gente tem, são a linguagem corporal que faz parte aí da nossa comunicação, né, que fala muito mais do que as nossas palavras. Se nós, como comunicadores, soubermos interpretar a linguagem corporal da pessoa que está na nossa frente, que a gente quer que ele, né, o nosso cliente ali, como ele está agindo, você pode mudar o tom de voz, mudar a maneira de falar, mudar as palavras para que realmente ele entenda o seu ponto de vista. É isso que você está me comunicando. Eu estou comunicando isso e um pouco mais. O que eu estou querendo comunicar para você? Isso que você falou do tom de voz... Eita, estou numa luta aqui com esse microfone. Eu não sou italiana, mas eu gosto de falar com as mãos. Vamos lá. Então, complementando aí o que você falou, nós temos, sim, a questão da linguagem verbal, que é tudo isso aí que você acabou de falar e que nós falamos até aqui. E nós temos também a nossa linguagem não verbal, né? Que é a nossa linguagem corporal, né? O que está relacionado com essa linguagem que eu acabei de falar. Falei de postura, falei de expressões faciais, né? Falei da forma com que a gente se manifesta com o nosso corpo e como o outro vê, né, a nossa manifestação corporal. Isso é uma linguagem que faz parte da comunicação e porque ela complementa a outra, que foi o que eu falei. Quando nos comunicamos, existem as palavras, as frases, o tom de voz e a nossa linguagem corporal. Isso tem que ter uma sinergia, né? Para que a gente passe uma comunicação adequada, né? Aí, voltando lá na responsabilidade do comunicador, do primeiro pressuposto, que a gente tem intenção que aquilo dê certo, é importante saber que nós falamos, a forma com que nós falamos é muito importante e a forma com que o nosso tom de voz é usado e a forma com que a nossa linguagem corporal complementa tudo isso é o que dá liga à nossa comunicação. É o que faz com que a nossa comunicação ela seja, de fato, interpretada também corretamente pela pessoa que nós estamos ali comunicando. Pois é. Então, quando você vai fazer uma apresentação para um cliente, vai conversar com o cliente, todos esses fatores vão ajudar a efetividade da comunicação e
podem te ajudar nos negócios, pode te ajudar a vender melhor, pode ajudar a resolver os problemas, né? Muitos problemas no transporte, na logística. Depende muito da maneira que você fala, né? A gente está acostumado aqui falar, né? Toda ação tem uma reação. Então, a maneira que você fala com o seu interlocutor ali pode ser a maneira que ele vai interpretar e a maneira que ele vai devolver. Então, quando você fala mais alto, o interlocutor pode falar mais alto. Se você quer que ele fale mais baixo, você pode reduzir o seu tom de voz, transmitir calma na voz e dominar a situação. Exatamente isso. E eu complemento ainda com a questão de congruência, né? Porque o que eu falo, né, tem que estar muito congruente com o meu tom de voz e congruente com a minha postura, com a minha linguagem corporal. É isso, né, que vai fazer com que a minha comunicação seja confiável, com que a pessoa que eu estou me comunicando, que ela tenha atenção, que ela tenha conexão ali com a minha mensagem, com a minha comunicação. E o principal de tudo, estou passando confiança, credibilidade, porque está tendo ali coerência. Está sendo coerente tudo que eu estou falando relacionado à minha fala, o meu tom de voz e a minha linguagem corporal. E em situações de estresse ali, a logística tem muito disso, né? A gente enfrenta ali dificuldades, mercadoria não foi entregue, avariou, roubo de carga, acidentes, né? Todos estão sujeitos, né? E a logística o dia a dia da logística, são muitas situações de estresse. Se você se comunicar de maneira adequada, você consegue suavizar e resolver os problemas mais facilmente. É nesse sentido aí que você está falando de comunicação efetiva, juntando todos esses pilares, né? A velocidade, a tonalidade e até mesmo a expressão corporal, para que tudo isso seja efetivo e o transportador, né, tenha ali mais facilidade em resolver essas questões. Isso, eu atingi aí o resultado que eu quero da minha comunicação. E o que acontece quando a pessoa fala que o outro não entendeu, né? Vamos agora e colocar aí uma pitadinha, né, do não verbal. Porque muitas vezes eu estou falando, mas aqui está dizendo outra coisa. A gente tem, né, na sala de aula, muitas vezes, né, voltando à sala de aula, na sala de aula o professor fala, todo mundo fica em silêncio, e aí o professor fala assim, ué, vocês estão tudo com cara de ué? Tá com cara de ué? Quer dizer, a pessoa do outro lado não falou nada. Só que o professor, quem está instruindo, percebeu que as pessoas não estavam entendendo. É isso que você está falando. Pô, a postura, a maneira que a pessoa se comporta ali é facilmente identificada pelo interlocutor ou para quem está comunicando. Se eu estou falando de uma coisa alegre, feliz, eu tenho que estar demonstrando alegria e felicidade. Isso é o que compõe ali a congruência de tudo. Estou falando de alegria, estou falando de felicidade, mas o meu rosto, as minhas expressões faciais, a minha postura está demonstrando outra coisa. Então, a pessoa que está ali comigo, no que ela vai prestar mais atenção? O que vai falar mais forte? O que tem mais dominância? Para o interlocutor, para o comunicador. Se eu tenho uma intenção e eu quero esse resultado, eu vou trabalhar a minha fala, eu vou trabalhar o meu tom de voz, eu vou trabalhar o meu não verbal. Tendo consciência de tudo isso, né? Sabendo da importância de tudo isso. Agora, se eu quero passar uma informação correta aí para o interlocutor, isso tem que estar alinhado. Né? Porque a minha fala
ela tem uma predominância, mas a dominância do meu tom de voz, a dominância da minha linguagem corporal, ela é muito maior. Porque senão você pode transmitir, em vez de verdade, sinergia, você vai transmitir ironia, né? Vai transmitir falsidade, né? Se você fala uma coisa, de certa forma, você pode ser entendido como uma ironia. Estou falando, né? Falo uma coisa, mas meu rosto está falando outra. Isso interfere na sua credibilidade. É sobre isso, acaba interferindo na credibilidade. E quando a pessoa está ao telefone, isso também é válido? Quando a pessoa está ao telefone, essa questão do tom de voz, né, que tem aí uma dominância em torno de 38%, passa para 80%. O tom de voz, porque é o que vai ser mais ouvido, né? Não é nem a palavra que está sendo dita, mas a forma. A forma, o como foi falado aquela palavra. Exatamente. Aí até muda um pouquinho a predominância porque eu estou no telefone. No presencial, essa predominância ela cai um pouquinho, mas no telefone ela aumenta com relação ao tom de voz. Que a pessoa não está vendo a postura do outro, mas ela está ouvindo. Ela está ouvindo o tom de voz, a respiração, a maneira que dita as palavras. Vou tentar exemplificar, você me corrige se eu fizer errado. Vou falar uma palavra, a mesma palavra de formas diferentes, e vamos ver qual que é a intenção, né, da palavra. Por exemplo, entendi o que você falou, eu entendi. Falei a palavra entendi. E se você falar assim, entendi, dá outro... É bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Né? O que predomina mais? Né? A entonação que eu dei no entendi. Entendi! Ou entendi. Olha, a entonação e as suas expressões faciais. Elas dizem muito. E é isso que acontece na nossa comunicação o tempo todo. Por isso que eu falei um pouquinho, que nós falamos, né, um pouquinho antes, da questão da consciência, né? Da questão de nós fazermos exercícios, percebermos como é que a gente fala, se olhar no espelho e ver como é que a gente fala, o que fala, né? Observar as nossas expressões. Então, é importante ter essa consciência corporal também? Sim, é muito importante ter a consciência corporal. E para ter consciência corporal, eu preciso conhecer um pouco mais do meu corpo. E como eu conheço do meu corpo? Através da atividade física, é uma forma da gente ter uma consciência corporal. A atividade física ajuda muito a ter essa consciência. A respiração, a forma com que eu respiro, ajuda a ter essa consciência. Numa apresentação, muitas vezes a pessoa fica mais nervosa, né? A respiração já muda. Então, você já passa a ter uma consciência ali, olha, do quanto a respiração ela interfere na forma com que nós nos comunicamos, ela interfere no tom de voz também. Então, é bem importante a gente ter essa consciência da nossa postura corporal. Que os resultados podem ser muito diferentes, né? Você fazendo uma apresentação para um cliente, você fazendo um treinamento com colaboradores, negociando com contabilidade, né? Você mostrar ali a sua empresa para um cliente, uma visita. Então, todas, né? Tanto a voz, o tom de voz, tanto a maneira de se comportar, tudo isso vai fazer diferença. E ter consciência de como utilizamos o nosso corpo, a nossa voz e as nossas palavras ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo. E isso a gente vai adquirindo, uma forma da gente adquirir, como eu falei para você, através da atividade física, através da respiração. Isso vai levando a uma consciência, né, da forma com que nós... da forma com que é o nosso corpo, né? Da forma com que a gente
interage aí com essa linguagem corporal. Além disso, Jefferson, tem algo que é bem importante. Nós nos comunicamos com as pessoas e nós nos comunicamos internamente também. Essa nossa comunicação interna, ela também gera, né, posturas nossas que podem ser positivas ou não. Ela também gera um tom de voz que pode ser agradável ou não, gera expressões faciais, né? Então, é muito importante nós sabermos a respeito da nossa... ter consciência, né, de tudo isso. Outra coisa que é muito importante na comunicação é estar presente. Porque quando eu estou presente, eu consigo prestar atenção em tudo isso. Eu consigo prestar atenção no meu interlocutor, na pessoa que eu estou conversando, e eu consigo prestar atenção também na minha forma de comunicar. Então, estar ali, né? Quando eu digo estar presente, de corpo, né? De postura e também de pensamentos. Às vezes a pessoa está ali, mas o pensamento está em casa, está nos filhos, está na farmácia. Ou está no julgamento. Né? No julgamento. No julgamento, porque eu posso estar numa interação, numa comunicação e julgando ali né, minha comunicação. E isso interfere absurdamente na minha postura, na forma com que eu falo. Sem perceber, a sua postura vai mudando conforme o que você está pensando. Você falou uma palavra bem técnica, né? Não é técnica, mas é assim, a comunicação interna. Quando a gente fala em comunicação interna nas empresas, as pessoas pensam que é a comunicação entre... né, você manda um e-mail, você manda um memorando... Mas você quis dizer a comunicação interna são os nossos pensamentos que estão acontecendo aqui só na nossa cabeça. Exatamente. E que isso faz com que a nossa postura mude. Exatamente. E aproveitando isso, né, eu até tenho um livro aqui, né, O Poder da Presença, da Amy Code, que ele fala muito de linguagem corporal. Vale muito a pena ler esse livro. Ele fala da nossa linguagem corporal, fala da nossa postura, dos nossos pensamentos, corpo e mente, o quanto isso tudo está ligado, o quanto isso tem, assim, impacta mesmo, né? Na nossa forma de comunicar, na nossa forma de ser visto pelo outro. Né? E como profissionais, a gente quer passar uma imagem de confiança, né? Uma imagem profissional, uma imagem que gere segurança. Então, a forma com que nós nos comunicamos, a forma com que somos vistos é através justamente dessa questão de como nós, né, estamos nos comunicando internamente. Você com você mesmo, eu com eu mesmo. Porque isso interfere na nossa postura. Às vezes você é maldoso com você mesmo, né? É aquela vozinha que tem na sua mente, você não está falando nada, mas tem uma vozinha na sua mente falando com você, e essa vozinha é a mesma que a sua, né? E às vezes você está bravo com você mesmo. Nossa, mas por que você fez isso? Você não devia ter feito isso. Tá tomando uma bronca de você mesmo e ninguém está nem sabendo. Só que isso reflete... na sua linguagem corporal, isso reflete na sua fala, no seu tom de voz, e dá um impacto, né, na percepção do outro sobre você, porque mexe com a sua segurança. E, assim, o livro O Poder da Presença, ele trata muito disso, de posturas, né, posturas que a gente pode ter que traz, né, mais segurança, que traz mais poder, né? E essa conexão mente-corpo, né, com relação à comunicação é muito forte. Mais forte do que a gente pode imaginar. Interessante. Você conhece algum famoso que aplicou técnicas de comunicação não verbal? Olha, tem um vídeo que eu vi recentemente
eu estava estudando a respeito de comunicação e eu vi esse vídeo que acho que o nome dela, a esposa do Obama. Michelle. Né? Primeiro vamos falar do Obama, né? Que é um orador fabuloso. Né? Além de ter sido presidente dos Estados Unidos, ele se preparou muito, né? Olha só, o Obama se preparou muito para ser o Obama. Para ser o Obama e para poder se comunicar da melhor forma possível. Né? Então, ele estudou muito sobre técnicas de oratória, né? Sobre como se comunicar. Olha só, como é importante. E ele nem precisaria tanto assim, né? A gente não sabe como era antes, fora, né? A gente não sabe como era antes. A gente não sabe como era antes. E a Michelle Obama, né, a esposa do Obama, ela começou a acompanhar ali, né, a trajetória política, porque a esposa ela vai junto, né, ela começa a fazer palestras e tudo mais. E a Michelle ela tinha uma questão com o não verbal dela, que ela precisava trabalhar um pouquinho mais. Né? Ela tinha uma expressão que passava mais raiva, né? Passava ali uma postura mais de arrogância. Então, ela precisou trabalhar isso, ela precisou investir na sua linguagem corporal para conseguir se conectar com o público. Então, mesmo ela estando do lado do Obama, o comício era do Obama, só que ela estava ali. Então, ela teve que fazer mudanças de comportamento, mudanças de pensamentos ali, né? Linguagem corporal. Linguagem não corporal. Verbal dela. Isso mesmo. Para acompanhar o Obama. E é bem interessante, porque eu estava vendo os vídeos e tinha um vídeo dela antes de fazer toda essa mudança, com relação à sua postura, com relação às suas expressões faciais. E depois, o que ela passava, como ela passava, depois que ela fez essa mudança, né, através de técnicas, é impressionante. E aí ela chegou onde chegou, né? Pois é, olha porque que aí legal. existe o presidente, né, que é o presidente, e reconhecido por ser o presidente, por ser um excelente orador também, e a Michelle Obama por ser a Michelle Obama, né? Pois são figuras independentes e os dois são de sucesso. Exatamente, né? de sucesso. Bacana. Vera, assim, ó, a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo aqui. Poxa! Nem falei tudo! Tinha mais coisas para a gente falar. Pois é. Porém, a gente vai ter que ir encerrando por aqui. E eu queria, né, como a gente faz em todo podcast, tem alguma outra coisa que você queira comentar assim, bem importante, não? Jefferson, só para fechar, né, o que eu dá para eu falar rapidinho? Sim, lógico. Rapidamente? Bora. Eu acredito que seja muito importante para nós, para o transportador, para nós aqui, para os profissionais, para as pessoas que se preocupam em se comunicar melhor, entender essa questão da importância das palavras, do tom de voz e da linguagem corporal. Existem pesquisas, né, que demonstram que 7% são as palavras. 38% é o nosso tom de voz. E 55% é a nossa linguagem corporal. Existe aí uma predominância entre o tom de voz e a linguagem corporal. Então, é uma predominância aí bem forte, né? Então, na hora da comunicação, os 7% da nossa palavra, o que predomina mais é o tom de voz, o que predomina mais é a nossa linguagem corporal. Lógico, precisamos dos 3. Essa conexão ela é muito importante para que a nossa mensagem seja entendida. Além disso, a nossa atenção, a nossa presença, né? A nossa empatia, o respeito que a gente tem quando nós nos comunicamos um com o outro, né? O rapport,
tudo isso gera uma comunicação adequada. Então, nós temos que estar muito atentos, nós temos que ter consciência como nos comunicamos, a forma que nós nos comunicamos, tanto a nossa comunicação verbal como a nossa comunicação não verbal. É isso então, que eu gostaria de passar. Eu ia fazer a pergunta, né, para você, que a gente sempre faz, né? Qual é a dica que você dá para o transportador? Eita! E realmente você já deu a Passei dica na frente. antes de eu perguntar. Então a dica é essa, né? Você trabalhar ali o verbal, não verbal, a postura corporal, tudo em sinergia, uma congruência, para que o transportador, para que o empresário, para que o colaborador, né, consiga o sucesso. Que é o que a gente pretende aqui com o nosso canal, tudo sobre logística. A gente quer o sucesso do transportador e isso vai ajudar a que ele chegue mais rápido. Isso, vai ajudar os resultados. Comunicação é tudo. A nossa voz, a nossa forma de comunicar, a gente faz isso o tempo inteiro, até quando a gente não fala nada, até quando estamos em silêncio. O silêncio é uma comunicação. Não se comunicar é um tipo de comunicação. Isso. Então, quando você manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e ela não responde, é uma comunicação. E pode ser interpretada de formas diferentes. Às vezes você interpreta assim, poxa, ela não leu. Ou então você interpreta, nossa, ela me desprezou. São muito diferentes. Isso. Legal, hein? Muito bom. Passou muito rápido. Muito rápido. Então, hoje nós falamos sobre os dois pressupostos, né? Isso. O número 2 e o número 3. O número 2 é o significado da comunicação, é a resposta que se obtém, independente da intenção do comunicador. Isso. E o número 3 é impossível não se comunicar. Você pode se comunicar até ficando em silêncio. É isso? Isso mesmo. Vera, foi um prazer enorme estar com você aqui. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clique no joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem evoluir, querem se comunicar melhor. E não deixe de assistir os vídeos anteriores, que a gente já está falando sobre comunicação há algum tempo aí, né, Vera? Isso mesmo. Agradeço muito a presença, obrigado mesmo por estar aqui nessa sequência de vídeos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, transportador, e até a próxima. Um grande abraço.